Banco do Brasil subiu mais de 60% nos últimos meses e atualmente ele está cotado próximo dos R$ 50. E agora, depois de ter subido tanto, será que ainda dá tempo de comprar? E quem já tem as empresas? Será que é hora de vender? Será que é hora de esperar? E eu já vou dar spoiler. Eu tô com o meu preço médio em Banco do Brasil em R$ 29 e ele já foi cerca de 30% da minha carteira. Então, se você quer aprender sobre Banco do Brasil e aprender o que fazer com as suas ações, fique até o final desse vídeo porque eu vou contar tudo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Glauber, eu sou médico e eu inicio na Bolsa de Valores desde o começo de 2020. E Banco do Brasil é uma das empresas preferidas da minha carteira. E por quê? Primeiramente, que Banco do Brasil é uma empresa fundada há muitos anos. Ela foi fundada na década de 90. Ela existe há mais de 100 anos. Então, a probabilidade de Banco do Brasil existir pelos próximos 100 anos é muito grande. Além disso, o Banco do Brasil é de um setor muito resiliente, o setor de bancos, que é um setor que eu particularmente gosto muito. Além disso, Banco do Brasil tem suas ações preferencialmente ocupadas pelo cargo público, ou seja, pelo Estado. Então, Banco do Brasil, por ser uma empresa pública, eu estou do lado do governo. Muitas pessoas não gostam de investir em Banco do Brasil por considerar que ela é uma empresa estatal, mas eu particularmente gosto muito de investir em Banco do Brasil justamente por ela ser uma empresa estatal, porque a partir do momento que vem uma corrupção, vem uma ingerência política, um risco governamental, a gente consegue comprar mais cotas dessa empresa por um preço menor. Além disso, o governo é o principal interessado no recebimento dos dividendos de uma empresa estatal, no caso de Banco do Brasil. Então, eu prefiro ficar do lado do governo do que contra o governo, utilizando e abusando do fato de que quando o governo faz alguma... eu fico protegido porque eu consigo comprar mais cotas dessa empresa por um preço menor. Então, o Banco do Brasil tem atualmente aproximadamente 2,8 bilhões de ações, onde a maior parte das ações é da União Federal. Além disso, o Banco do Brasil é uma empresa que vem apresentando lucros astronômicos nos últimos anos. Se vocês observarem do ano de 2021 para o ano de 2022, houve um aumento muito grande nesse lucro. E atualmente o Banco do Brasil está cotado a R$ 49,27, próximo dos R$ 50. Está pagando um dividendo de aproximadamente 9% nos últimos 12 meses e teve sua valorização em aproximadamente 63% nos últimos 12 meses. Eu calculei o preço teto otimizado de Banco do Brasil e cheguei no valor de aproximadamente R$ 43,50. E se você não sabe calcular o preço teto de uma ação, ou seja, o preço máximo que você pode pagar por ela, eu vou deixar um card aqui em cima para você aprender a fazer esses cálculos. Então, Banco do Brasil, atualmente cotado em R$ 49 pelo preço teto ajustado, a gente já começa a ver que o Banco do Brasil está ficando um pouco caro. Além disso, Banco do Brasil tem o seu preço sobre valor patrimonial abaixo de 1, ou seja, se a gente somar todo o patrimônio de Banco do Brasil, pegar as agências, os caixas eletrônicos, a gente vai estar comprando o Banco do Brasil abaixo do que ele realmente vale, ou seja, abaixo do seu patrimônio. Então, é uma empresa que realmente ela sempre está descontada. Por que ela sempre está descontada? Exatamente porque ela tem esse risco governamental. Então, por mais que os analistas falem que Banco do Brasil ainda esteja barato, eu particularmente já começo a achar Banco do Brasil caro. Por quê? Por ele ser uma empresa que está com seu preço sobre valor patrimonial sempre abaixo de 1, na maioria das vezes que eu olho, Banco do Brasil está com preço sobre valor patrimonial abaixo de 1, eu fico receoso em comprar ela quando ela está barata. Então, como o mercado sempre precifica ela como barata, eu quero comprar ela quando ela está muito barata. Quando a gente vê um escândalo, uma corrupção, então já tem embutido nela esse risco. E por ser uma empresa estatal, muitas vezes ela tem que cumprir o seu papel social, ou seja, fazer empréstimos abaixo do que ela poderia cobrar, por exemplo, FIES, Minha Casa Minha Vida. Então o mercado não é bobo, ele já vai embutir todos esses fatores dentro da cotação da ação. E o preço sobre lucro de Banco do Brasil é aproximadamente 4,4. Ou seja, se a gente investir em Banco do Brasil, a gente vai demorar mais ou menos 4,4 anos para recuperar o nosso investimento, que é um tempo relativamente baixo. E para ensinar para vocês como eu faço para descobrir o preço justo de Banco do Brasil, para decidir o que eu vou fazer com as minhas ações,
eu gosto muito de fazer uma análise gráfica superficial. Além de fazer o cálculo do preço teto otimizado para saber se está muito caro ou não, eu dou uma olhada no histórico de cotação de Banco do Brasil, pelo menos aí nos últimos 5 anos, para eu ter uma referência do que é o caro e do que é o barato dentro dessa ação. Pensa comigo, Banco do Brasil, por ser uma empresa grande, robusta, que distribui muitos dividendos e que não vai dobrar, triplicar em um curto período de tempo, como acontece, por exemplo, com as fintechs, aquelas empresas de baixo valor de mercado e que têm um alto potencial de multiplicação, esse não é o caso de Banco do Brasil. Banco do Brasil é uma empresa muito grande. Então, por ser uma empresa muito grande, já consolidada e que distribui os seus dividendos, ela tende a oscilar dentro de uma faixa de preço esperada. Você não vai ver Banco do Brasil subindo 300%, 400% em um curto período de tempo. Então, por isso que eu gosto de olhar o gráfico nos últimos 5 anos para me auxiliar, para me dar um norte, para saber se Banco do Brasil está caro ou se está barato. Eu vou colocar o gráfico aqui na tela para ensinar para vocês e auxiliar vocês nas tomadas de decisões. Lembrando, pessoal, que isso não é uma recomendação nem de compra e nem de venda. Banco do Brasil, se vocês olharem nos últimos 5 anos, ele oscilou na faixa de preço mais ou menos de R$ 29,00 até mais ou menos R$ 53,00, R$ 52,00. Então, se a gente olhar a cotação de Banco do Brasil nos últimos 5 anos, a gente tem uma região de suporte, ou seja, Banco do Brasil bateu naquela região várias vezes e voltou a subir, e também uma região de resistência, onde o Banco do Brasil bateu várias vezes naquela região e voltou a cair. Eu faço isso justamente para a gente ter um norte na hora de saber se Banco do Brasil está muito caro ou muito barato. Porque no mercado de valores existe uma coisa, um comportamento psicológico que se chama viés da ancoragem. E eu particularmente gosto muito de usar e abusar desse viés da ancoragem justamente porque Banco do Brasil, como eu disse, é uma empresa robusta e as pessoas tendem a se ancorar em preços do passado. Então fica mais fácil para eu saber o quanto o mercado está disposto a pagar por Banco do Brasil. E eu vou dar um exemplo bem prático para vocês para explicar sobre o viés da ancoragem no mercado financeiro. Quando você vai numa loja comprar um tênis e o tênis está R$300 e você acha aquele preço um pouco salgado e decide não levar aquele tênis, um tênis que você queria muito, e vai embora. Depois você retorna naquela loja e vê aquele preço que era R$300 por R$500, o mesmo tênis. Você fala assim, puxa vida, por que eu não levei aquele tênis que custava R$300? Depois, se em uma outra ocasião você voltar naquela loja de tênis e o tênis estiver por R$300 novamente, você vai ficar um pouco mais tentado a querer comprar aquele tênis, justamente por achar que agora ele está barato, porque ele esteve em um período recente a R$500. Então, isso é o viés de ancoragem. A gente fica preso a um preço do passado para justificar e achar que aquela ação está barata ou está cara, tendo como base os preços que o mercado estava disposto a pagar no passado. Então, isso gera um certo viés e isso faz com que a gente consiga ter mais ou menos uma noção de preço para saber se está barato ou se está caro, justamente por usar e abusar do viés de ancoragem. É o que eu faço atualmente com o Banco do Brasil. Então, observado região de suporte e região de resistência, a gente tem que R$29,00 seria um preço relativamente descontado para Banco do Brasil. No cenário atual, tendo em vista que ele apresenta lucro, distribuiu dividendos nos últimos anos, e R$52,00 já seria um preço um pouco mais salgado para Banco do Brasil. Mesmo que os analistas falem que Banco do Brasil está barato a R$52,00, eu prefiro comprar Banco do Brasil muito barato, porque como eu disse, o mercado costuma já embutir esse risco na ação. E como eu consegui chegar no preço médio de R$29,00 em Banco do Brasil? Eu utilizo uma estratégia com opções para apimentar o buy and hold. Eu já falei isso em outros vídeos aqui no canal. Eu costumo vender puts em região de suporte para correr o risco de comprar Banco do Brasil, recebendo dinheiro para isso. E eu também vendo calls, ou seja, eu corro o risco de vender Banco do Brasil, recebendo um dinheiro para isso, caso ele suba muito. Então, Banco do Brasil, atualmente próximo dos R$50,00, eu tenho vendido calls, ou seja, correndo o risco de vender uma parte das minhas ações, caso o Banco do Brasil continue subindo. Então, o Banco do Brasil, no preço de R$50,00, no meu ponto de vista, apesar dos analistas falarem que ele ainda está barato, eu já costumo achar ele um pouco esticado, justamente por conta de todas essas ingerências e desses riscos que eu já citei anteriormente.
Então, para algumas ações robustas, perenes, de setores como bancos, energia, seguros, saneamento, telecomunicações, que não são empresas que vão multiplicar por 3, por 4, por 5 em um curto período de tempo, eu utilizo desse viés da ancoragem do mercado financeiro. Eu dou muito mais ouvido para o que o mercado financeiro tem a pagar por aquela ação do que os analistas vão dizer de quanto aquela ação vale ou não vale. Além disso, da forma tradicional, para fazer o preço justo da ação, tem muitas variáveis envolvidas. Fluxo de caixa descontado, tem que fazer uma estimativa da taxa Selic no futuro. Então, se você colocar, por exemplo, 10 analistas, 10 economistas diferentes numa sala e pedir para eles calcularem o preço justo de Banco do Brasil, cada um vai chegar num resultado. Então, eu prefiro acreditar que o preço justo em Banco do Brasil atualmente é o preço que o mercado quer pagar, justamente por ela ser uma empresa perene, robusta e oscilar dentro de uma faixa de preço. Para mim fica muito mais fácil dessa forma saber o preço justo de Banco do Brasil do que ficar tentando fazer cálculos muito mirabolantes para descobrir o preço justo da ação. Nessas empresas grandes, robustas, que não são fintechs, não são empresas varejistas, nem de construção civil, que não tem uma grande volatilidade, eu consigo utilizar dessas técnicas simples, como uma análise gráfica superficial e o viés da ancoragem, para descobrir mais ou menos um termômetro se eu estou pagando muito caro ou muito barato em Banco do Brasil. Por isso que eu, atualmente, estou correndo o risco de ter que vender as minhas ações caso ela suba muito. Se ela não subir, beleza, eu recebi um dinheiro e fiquei com o dinheiro para mim. Porque eu já estou bem concentrado em Banco do Brasil, como eu falei, Banco do Brasil já representou mais de 30% na minha carteira, e eu não liguei a alocar uma parte desse dinheiro em uma outra ação com grande potencial, ou até mesmo esperar caso ela caia por um preço que eu ache mais justo para recomprar novamente. Claro, pessoal, que isso não é uma recomendação de investimentos, eu apenas estou falando o que eu faço na minha carteira. Você deve estudar e tomar as suas próprias decisões, beleza? Espero que eu tenha ajudado você a sanar as suas dúvidas. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir aqui embaixo, compartilhe, comente, considere se inscrever no meu canal. Um forte abraço, meu muito obrigado!